Ulisses Guzmão pergunta: seria pecado o cristão ouvir música secular? Pergunte ao Carpano. Salve, irmão Ulisses! Olha, esse assunto dá muito pano pra manga. 1 Coríntios, no capítulo de número 6 e o versículo de número 12, fala o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Algumas pessoas usam essa base bíblica para dizer que não convém ao servo de Deus ouvir música secular. Porém, a questão de ouvir música secular, não existe nenhuma base bíblica que proíba de ouvir ela. Não existe. E diga-se de passagem que tudo que é envolvido com a arte pode ser uma coisa boa e até apreciável. Porém, nem tudo que está exposto deve ser ouvido, né? Nem tudo que tá aí é pra gente escutar. Como, por exemplo, esses proibidão, essas músicas do Satanás, que aquilo ali foi o cão que inspirou o homem. Mas também existe umas músicas aí que é do meio gospel, que são lixos, que são piores do que muita música secular. Quer um exemplo? Escuta essa, olha. Jesus, nós te pedimos, não leva o missionário agora não. Terrível, viu? Ter que aturar uma coisa dessa. O pior é essa outra, escuta. Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Eu não sei onde o cara tava na cabeça quando ele criou isso. O pior de tudo é essa agora, escuta isso. É difícil ter que lidar com uma coisa dessa. Mas há quem goste desses lixos e lixos. Mas voltando à questão da música secular, não há nada que proíba, desde que ela não tenha um conteúdo que te induza a coisas erradas, como beber, usar droga, ao sexo ilícito, e também as músicas que te afastam de Deus. Esse tipo de música não tem como, né? Ou que seja consagrada a demônios. Fora isso, pelo que se saiba, não existe nada que proíbe. Se não torcer promiscuidade e nem torcer você da verdade do caminho, não há problema algum. Vanderone pergunta: segundo sua opinião, qual será o destino dos descendentes de judeus? Sou um deles. Saudações, irmão. Bom, sobre eu falar a minha opinião em relação a isso, lógico que eu não tenho o direito de julgar e não posso afirmar que alguém que segue tal denominação ou tal religião vai para o céu, e não posso dizer que quem é judeu vai para o céu ou não, ou seus descendentes. Eu não tenho esse poder. Porém, existem duas linhas de pensamentos que batem um pouco de frente com tudo isso. Existem vários, mas eu quero enfatizar duas linhas de pensamento. Primeiro, a que alega que vários judeus terão uma vaga exclusiva no céu, baseada no Evangelho de João, no capítulo de número 1, versículo de número 47, que diz o seguinte: e Jesus viu Natanael vir ter com ele, e disse dele: eis aí um verdadeiro israelita, a qual não há dolo. Com base nisso, existem pessoas que alegam que existem israelitas genuínos, verdadeiros, que vão ao céu. Porém, existe o segundo ponto, e diga-se de passagem que foi o próprio Cristo que falou. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 21 e o versículo de número 28 até o versículo de número 32, o Senhor Jesus fala sobre a parábola dos dois filhos, alegando sobre um ter recebido uma ordem e não ter ido, e o outro ter recebido a ordem e falava que não ia e acabou cumprindo. Onde ali ele dá um bom exemplo aos israelitas, alegando que muitas meretrizes e muitos daqueles que não eram para subir para o céu, que não tinham pedigree de família, herdariam o reino do céu antes do que alguns daqueles judeus. Ou seja, foi o próprio Cristo que falou. E sendo ele a porta, o caminho, a verdade e a vida, eu não posso contender com ele. Mas, lógico, eu não tenho o poder de julgar, dizer quem vai para o céu e quem não vai. Mas se o próprio Cristo falou as duas coisas, quem sou eu para falar algo sobre quem vai para o céu ou não? Mas aqueles que esperam o seu Redentor, o seu Salvador, e clamam pela salvação, é lógico que eles podem alcançar a salvação. Robson Mariano pergunta: mulher não se depilar tem alguma base bíblica? Robson, isso daí é uma coisa que, olha, tem muitas pessoas que têm a cabeça tão dura e não aceitam o que está escrito de jeito nenhum. Parece Pedro quando veio teve a visão lá, quando Jesus falou para ele: Pedro, levanta, mata e come. Mesmo com Jesus falando, ele não aceitava, né? Tem uns irmãos que são assim, né? Vamos lá. Algumas denominações antigas, Assembleia de Deus, Congregação Cristã no Brasil, e também a famosa IPDA, Igreja Pentecostal Deus é Amor,
Costumeiramente tem essa doutrina, embora que a Assembleia tenha largado, mas as outras duas ainda têm essa doutrina. Diga-se de passagem que seja mais a IPDA que tem. A congregação já está abrindo um pouco a mente para esse tipo de coisa. Usando a passagem de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 15, que alega o seguinte: a mulher ter-lhe o cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado no lugar do véu. Usando esse contexto bíblico, eles alegam que o homem não pode ter o cabelo grande, não pode ter barba, e a mulher tem que ter os cabelos compridos, o cabelo da axila e também das pernas. Porém, eles se esquecem do contexto todo do que está dizendo o capítulo. O versículo de número 10 é explícito, falando que aquilo ali está se referindo à cabeça, ou seja, os cabelos. Os cabelos das mulheres é para ser crescido, e dos homens tem os cabelos curtos. E com base nisso, eles já incrementaram como seu RI a questão dos cabelos no braço, na perna, no sovaco e tudo mais. Então imagine aquela outra palavra lá que a pastora da Labareda falou, que eu não tenho coragem de falar. Imagine, Jesus, muda. Casou, agora os peitos é do marido, o charamaia todo é do marido, o racataramaia, aquilo maravilhoso é tudo do marido. Mila Santana pergunta: a Bíblia relata a quantidade exata de pessoas que irão para o céu? Paz, irmão. Paz, irmã. Existe um texto bíblico que fala sobre algumas pessoas no céu, porém ele não está sendo específico a uma quantidade exata de pessoas que vão estar no céu, que somente elas vão estar no céu. Mas ela se refere a uma outra questão. E ela vem então da doutrina do famoso Charles Taze Russell. É o cara que criou a doutrina das testemunhas de Jeová. Usando apenas um único versículo, ele alega isso. Ele usa essa doutrina falando que no céu só cabem 144 mil. Fora essa passagem, não existe nada que alega assim que vai ter um tanto X ou um tanto Y de pessoas no céu. Por falar em Charles Russell, eu quero enfatizar 5 coisinhas rápidas aqui sobre ele. Ei, em busca de uma boa leitura? Eclésia e Reforma Já! O livro é bastante apologético. Trata-se de assuntos diversos, acerca dos rumos que a igreja tem tomado nos últimos anos. As abordagens vão da igreja primitiva, passam pela apostasia atual e chegam à escatologia. Ficou curioso? Links na descrição. Primeiro, ele falava que era uma pessoa entendida e estudada a palavra, mas ele tinha uma Bíblia que ele traduziu do inglês para o inglês. Ou seja, ele pegou e modificou algumas palavras da Bíblia e falou que ele tinha traduzido, que ele era erudito do grego, hebraico e aramaico. Só que ele traduziu do inglês para o inglês. Parecendo um certo fulano que eu conheço, que ele gosta de corrigir todo mundo. Ele nunca leu a Bíblia, mas fala que é mestre, que conhece, né? Tem até a versão linear dele. Mas tudo bem. Segundo, ele rejeita totalmente a divindade de Cristo. Ele não aceita que Jesus seja divino, que seja Deus. Terceiro, eles alegam que Cristo já voltou no ano de 1914. Quarto, eles alegam que Jesus vem, porém não em uma forma humana, uma forma que ninguém vai ver. O arrebatamento vai ser uma coisa secreta. Quinto, alegando que no céu só cabe 144 mil, não cabe mais ninguém, é só aquilo lá. Ele usa um único versículo e fala isso. Bom, eu não vou explanar aqui as passagens, porque senão a gente vai ficar até amanhã aqui. Mas é difícil pegar um único versículo, fazer uma doutrina e falar que você é rei, soberano absoluto, e só o que você fala é certo. E se uma outra pessoa ousar se levantar para explicar, ele fala que é falso profeta. Tem esse detalhe ainda, viu? Dom Santos pergunta: a igreja fica para a tribulação ou sobe antes? Manda um salve para a Restauração Churchill. Salve em Restauração Churchill. Então, a minha opinião particular, eu acredito que a igreja pode ser arrebatada entre o meio para o final da grande tribulação. Existem pessoas que são só mesotribulacionistas, que acreditam que vai ser no meio. E tem uns que acreditam que vai ser, que são pós, que Jesus vai vir nos 45 do segundo tempo, sabe? No finalzinho. Eu acredito que ele pode vir tanto no meio da grande tribulação como para o final. Porque existe uma série de passagens de versículos que se encaixam com isso, o sofrimento que a noiva do Cordeiro vai passar. Beleza? Bom, e é isso, meu irmão e minha irmã. Se vocês gostaram desse Carpano Responde e quiser fazer uma pergunta, se lembre, é nessa playlist com a hashtag Carpano Responde. E você tá ligado, se gostou, deixa aquele like maroto e também a sua opinião. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais e os canais todos dos parceiros, a qual deixarei os links na descrição. Ah, e sem se esquecer, o seu conhecimento é o medo deles.